Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de biologia. Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão, então, do conteúdo do segundo bimestre, né? Trazendo aqui os principais pontos que foram abordados, para a gente poder, então, realizar nossa prova mensal. Beleza? Então, vamos lá para a nossa revisão. Eu vou fazer uma visão geral aqui do reino animal, né? Aula 17 e 18, que a professora Camila trabalhou com vocês. Então, o reino animal é constituído por organismos eucariotos, tá? Ou seja, todos os seus indivíduos possuem, então, um núcleo em suas células, né? Pluricelulares, ou seja, são constituídos de várias células e com diferenciação celular. Podem se organizar em tecidos, a maioria, ou não, e são heterotrófos, ou seja, não produzem seu próprio alimento. Nessas aulas, então, serão estudados os poríferos, quinidários, plateumintes e nemateumintes, os anelídeos, os moluscos e os equinodermos, tá? Começando pelos poríferos, né, ou esponjas. Então, eles apresentam células especializadas, mas sim organização em tecidos. Então, ele é um dos animais mais simples, tá? Que existem, tá? Então, a gente vai ter ali a presença de apenas células especializadas que não formam tecidos verdadeiros, né? São exclusivamente aquáticos, sésseis e filtradores, ou seja, vivem através da filtração de água, né? Como exemplo, a gente vai ter as medusas, hidras, anêmonas, né? E corais são os exemplos de quinidários. Então, aqui a gente vai ter algumas fotos desses quinidários, né? A água do mar, né? Porífero, a gente vai ter as esponjas, né? E depois a gente vai ter os quinidários, né? São as anêmonas, os corais, por exemplo de quinidários, anteriormente chamados de selenterados. Vivem exclusivamente no meio aquático, né? Apresentam tentáculos ao redor da sua boca. São carnívoros, predadores e podem apresentar em duas formas: medusas móveis e pólipos, sésseis, tá? Então a gente vai ter os pólipos que ficam presos lá no fundo do mar, ou pode ser na forma de medusa, como as águas-vivas que se movimentam na água. Tá? Aqui a gente vai ter uma boca, onde eles vão se alimentar, tá? E o seu sistema digestório ele é incompleto. Tá? Então, todo o alimento que entra por aqui também sai pela boca, onde é liberado as excretas. Né? Os vermes. Então, são animais invertebrados de corpo alongado, tá? Que podem ser achatados, os plateumintes, cilíndricos e lisos e não segmentados, os nematomintes e nematóides, ou nematóides, né? Ou cilíndricos e segmentados, no caso dos anelídeos, né? Então, a gente tem um exemplo aqui, a ameba, né? A gente também tem aqui uma ascaris, né? Aqui a gente tem um plateumintes, a planária, o nematóide é uma ascaris, e aqui a gente tem um anelídeo, que é a minhoca, tá? Características, então, dos plateumintes. Pode ser de vida livre, né? Aquáticos ou meio terrestre úmido, como a planária ou outros parasitas, né? O esquistosomo e a tênia, tá? Causador da esquistossomose e da teníase, né? A maioria dos nemateumintes é de vida livre, né? No solo úmido ou em meio aquático, mas alguns, como a ascaris e o ancilostomos, são parasitas, tá? A ascaris é causador da ascaridíase ou lombriga, né? E o ancilostomo é causador da ancilostomíase. Já a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo. Os anelídeos vivem em ambientes aquáticos ou em solo úmido. A minhoca é um exemplo de anelídeo de solo úmido que apresenta uma grande importância agronômica e ecológica, né? Os animais aqui são utilizados muito para fertilização de solo, né? Para decomposição de matéria orgânica, enfim, para deixar o solo mais fértil. Os moluscos, então, são animais de corpo mole, organizado em cabeça, com órgão sensorial evidentes, como os olhos e os tentáculos, pé muscular ventral, a massa visceral dorsal, juntamente de órgãos internos que compõem a cavidade corporal. A maioria vive na água, salgado ou doce, e alguns em meio terrestre úmido, como caracol e a lesma.
Tá? Os moluscos, então, podem apresentar uma ou duas conchas, tá? Secretadas pela epiderme dorsal, manto ou pálio, ou ausência de concha. Os caracóis e os caramujos, univalves, apresentam uma concha, enquanto que ostras e mariscos são bivalves, apresentam duas. Os polvos, sem conchas, e as lulas deslocam por jato propulsão, devido a um sifão, né, que os ajudam nessa formação. O que é isso, pessoal? Então, a gente está falando de organismos mais desenvolvidos, né, que já apresentam então olhos, já apresentam uma estrutura protetora, como por exemplo a concha, tá? Aqui eles já vão desenvolver um sistema circulatório fechado, né? Desenvolvimento de sistema nervoso, como nos polvos e lula, tá? Então aqui a gente está falando um pouquinho de outros grupos de animais um pouco mais desenvolvidos do que a gente falou anteriormente. E por último aqui os equinodermos, né? São exclusivamente marinhos, tá? Tem um endoesqueleto calcáreo, ou seja, um esqueleto interno, apresentam um sistema hidrovascular, tá? Ou ambulatório exclusivo, no qual circula água do mar. Os exemplos mais comuns são as estrelas do mar e ouriços do mar, e possui um sistema digestório que é deuterostômico, tá? E o sistema digestório dele é um pouco parecido com o dos seres humanos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as verminoses, né? A esquistossomose, teníase e cisticercose. Então, a esquistossomose ou barriga d'água, né? O que é, não? Então, é uma endemia causada pelo Schistosoma mansoni, um verme plateuminto, que vive nas veias entre o intestino e o fígado. Tá? A doença, então, resulta na obstrução de veias que chega ao fígado, trazendo sangue principalmente do intestino e do baço. Tá? Essa obstrução se deve, então, à reação do organismo à presença de ovos do verme, que provoca o aumento do tamanho do fígado e do baço. Por causa disso, a pressão nesses vasos sanguíneos aumenta, consideravelmente do líquido que se acumula dentro do abdômen, formando a barriga d'água. Tá? Então, as pessoas que contraem esse tipo de doença, tá? Elas acabam inchando a barriga, tendo ali aquela saliência um pouco maior, devido ao inchaço desses órgãos, tanto do fígado quanto do baço, tá? Graças à obstrução de alguns vasos sanguíneos causados pelos ovos. Tá? E aqui a gente tem o ciclo de vida, né? Então, o ser humano doente, ele defeca em algum local próximo à água, né? Que tem o caramujo, tá? Que é o arnobídeo, tá? Que é o hospedeiro intermediário desse plateuminto, né? Que é o Schistosoma mansoni. Ele vai levar esses ovos, esses parasitas, para dentro desse caramujo. Esses ovos eles vão eclodir lá dentro do caramujo, se transformar em uma larva, tá? Chamada de larva cercária. Tá? Essa larva cercária ela entra em contato com a pessoa através da pele, né? Quando a pessoa vai nadar nesse rio ou entrar em contato com essa larva já em algum local úmido, né? Que esse caramujo passou, ele vai entrar em contato com a corrente sanguínea, tá? E vai se desenvolver em um verme adulto. Tá? Lá dentro dos vasos sanguíneos, eles vão se reproduzir, liberando, tá? Liberando alguns ovos lá dentro e formando novamente larvas de cercário. Tá? E aí essa pessoa vai tendo obstrução desses vasos sanguíneos, devido a uma grande reprodução desses animais naquele local. Tá? Então, agentes etiológicos. Os esquistossomos são pequenos vermes de sexos separados, né, que produzem sexuadamente por fecundação interna, de vida inteira são ovíparos, né, com desenvolvimento indireto com duas fases larvais, o miliacídio e a cercária. Hospedeiro, ser humano, é o hospedeiro definitivo, e o hospedeiro intermediário é o caramujo de água doce, do gênero Bionfilaria, tá? Cuja concha em espiral e as voltas e os giros ocorrem no mesmo plano, sendo denominado planorbídeo, tá? Planorbídeo.
O ciclo já eu comentei com vocês, tá? Não vou voltar nesse ciclo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a teníase, tá? E a cisticercose. As duas doenças são causadas pelo mesmo, tá? Pela mesma espécie, pelo mesmo agente, só que em fases de vidas diferentes, tá? Então, o que é teníase, né? É uma endemia causada pelo verme adulto das espécies da Taenia solium e Taenia sarginata, tá? Então a gente vai ter esses dois tipos de plateumintes ocorrendo. Uma é a Taenia solium, ela é de origem do suíno, tá? E a Taenia sarginata do bovino, tá? Então a gente tem a Taenia solium dos suínos e a Taenia sarginata dos bovinos, tá? E como que acontece então esse processo? Então os vermes geralmente únicos não apresentam sistema digestório, tá? E acabam se alojando no sistema digestório do ser humano, tá? E a cisticercose, ela é uma doença através da infecção por cisticerco, tá? Que é larvas de tênis que se alojam em tecidos corporais do hospedeiro, principalmente nos músculos ou no sistema nervoso, tá? E pode ocorrer que a pessoa começa a ter aquelas convulsões devido a uma grande quantidade de cisticerco que tem lá no tecido nervoso do encéfalo, por exemplo, né? Então, a doença geralmente é assintomática, nos casos em que os cisticercos se alojam fora do sistema nervoso, né? Nas neurocisticercose, quando o cisticerco está no cérebro ou em outros locais do sistema nervoso, pode causar distúrbios neurológicos, como convulsões ou cegueira, tá? Então, esse ciclo de doença, como que acontece, né? Quando a pessoa ela se alimenta de uma carne mal passada, né? Ou mal cozida, ele vai se alimentar, então, de embriões, tá? Então, a aquisição da teníase. Esses embriões, né, desenvolvem nos tecidos e formam o cisticerco. Esse cisticerco ele pode ser alimentado através de alimentos mal cozidos, né? E aí o ser humano ele ingere esse cisticerco e eles vão se desenvolver lá no intestino da pessoa, tá? E aí vai ter a tênia adulta no intestino, que ela vai se alojar na barriga, tá? Na região do intestino ali, e vai se desenvolvendo, tá? E ela vai, conforme ela passando o tempo, ela vai eliminando proglotes, cheias de ovos embrionados, tá? Por quê? Porque ela é monóide, tá? Ela consegue liberar esses ovos já fecundados, tá? Por ela mesma, tá? E aí o que acontece com ela? Ela libera isso juntamente das fezes. Essas fezes contaminadas ela pode entrar em contato com outro animal, tá? E a gente vai ter então novamente o ciclo. Ou pode acontecer uma outra coisa, tá? Esse essa ruptura liberando esses ovos, tá? Ela pode acontecer com um animal ou ela pode acontecer com um ser humano. Se esse ser humano entrar em contato com esses ovos, tá? O que acontece com ele? Ele acaba tendo cisticercose humana. Ainda bem que a gente não tem canibalismo, né? Se tivesse canibalismo, ele iniciaria novamente o ciclo, tá? Por quê? Porque é a mesma coisa que está acontecendo aqui no porco. Ele está tendo cisticercose. Só que essa cisticercose do porco, ela transmite a teníase para o ser humano, tá? E a cisticercose humana não transmite porque a gente não tem o processo de canibalismo ainda, né? Não que a gente saiba. Então, o que acontece? Esse cisticerco que foi parar lá na carne do suíno, por exemplo, eles vão se desenvolver agora no ser humano, tá? Podendo grande risco se desenvolver na região do tecido nervoso, formando todos aqueles cisticercos, podendo causar um grande dano àquela pessoa, tá? Por isso que é muito importante tomar muito cuidado, principalmente em lavar frutas e verduras, tá? Legumes também. Por quê? Geralmente esses alimentos a gente come eles a fresco. A gente não tem um cozimento de uma maçã. Você não vai cozinhar uma maçã para fazer isso, uma banana, uma laranja, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado esses alimentos que a gente come in natura para não adquirir esse tipo de doença. Por quê, professor?
A gente não sabe, por exemplo, a procedência de algumas frutas. A gente compra lá no mercado, por mais que ele seja fiscalizado, não dá para saber se a irrigação daquele local, por exemplo, não veio de uma represa que tinha um chiqueiro próximo, tá? Ou de um rio, aonde, por exemplo, porcos acabaram entrando em contato. Tá? Então, a gente não consegue ter esse controle. E, na via das dúvidas, né, é melhor lavar para prevenir esse tipo de coisa. Tá? Então, basicamente, o ciclo de vida é esse. Né? Teníase, ela é através da alimentação de carne mal passada, tá? E a cisticercose através do contato direto com os ovos, através da alimentação, né? De verduras, né? Ou através das mãos contaminadas por ovos da tênia, tá? Esses ovos eles vão se desenvolver em cisticercos dentro do organismo. Bom, outro tipo de verminose é a ascaridíase, né? Que é a infestação do intestino delgado dos humanos pelos adultos de ascaris e lumbricoides, né? Então, a doença dos vermes competem ao hospedeiro humano pelos alimentos, frequentemente é assintomática, né? Ou com sintomas gerais. O indivíduo não relaciona os sintomas com algumas doenças gastrointestinal. Sua ocorrência só pode ser confirmada pelo verme em fezes, né? Que são encontrados em ovos do parasita. A agente etiológico é o Ascaris lumbricoides, né? Verme nemateumintos, né? Dioicos com dimorfismo sexual, fecundação interna, ovíparos e com desenvolvimento indireto. O hospedeiro, o ser humano, é o único hospedeiro. Tá? Ciclo fecal oral, né? As fêmeas adultas eliminam os ovos junto às fezes humanas no meio ambiente, os ovos contaminam a água ou as verduras e outros alimentos que ingeridos crus vinculam esses ovos para o ser humano. Transmissão, ingestão de água e alimentos crus, né? Principalmente verduras, com ovos de verme. Contaminação do ambiente, fezes humanas com ovos eliminados diretamente no meio terrestre úmido. Profilaxia, medidas profiláticas para doenças de ciclo fecal oral. Tá? Aqui a gente vai ter digestão desses alimentos que foram obtidos de forma crua, né? Que a gente não tem a digestão, dizer, o processo de cozimento dele, né? Que poderia matar esses ovos. Então, quando esses alimentos, como eu já falei para vocês lá dentro do processo de teníase, né? Que no processo de ascaridíase também, é importante ter a lavagem muito criteriosa desse tipo de alimento para que não aconteça essa contaminação. Tá? Ancilostomíase, né? Então, é uma infestação intestinal humana pelos vermes ancilostoma, tá? Ancilostoma duodenale, a espécie desse, desse tipo de verme, tá? A doença, então, os vermes vivem no intestino delgado humano, onde se prende a mucosa do intestino através dos dentes, causando lesões com sangramentos, perda crônica de sangue, anemia, fraqueza, tá? Então, esses são um dos sintomas que causam essa doença. Os agentes etiológicos, Oscillostoma duodenale ou Nectar americanus, tá? São dois gêneros e duas espécies diferentes, tá? Desse tipo de verme pode causar esse tipo de doença. Hospedeiro. O ser humano é o único hospedeiro dessas espécies. O ciclo. Ele é fecal cutâneo, né? Os fêmeas adultos eliminam os ovos junto às fezes humanas no meio ambiente. Quando os ovos eclodem, liberam uma minúscula larva que se alimenta temporariamente de bactérias até entrar em contato com a pele e penetrar ativamente através dela. Transmissão. Através da penetração ativa de larvas de vermes através da pele. Tá? Então, andar descalço em ambientes onde a gente não conhece é uma das formas de acabar se contaminando com esse tipo de verme. Tá?
E agora a gente vai falar um pouquinho a respeito dos artrópodes, né? Então, os artrópodes, do grego artron, né? Articulação e pó dos pés, né? Então, pés articulados, animais com corpo segmentado, apêndices articulados, patas, pés, palpos, tá? E exoesqueleto orgânico com quitina, ou seja, animais que possuem esqueletos externos, né? Mudas ou equidis, né, que vai acontecer, são periódicas, por quê? Porque ele precisa crescer, e para que ele cresça, o exoesqueleto dele também tem que crescer. Então, ele vai trocar esse exoesqueleto por um novo exoesqueleto maior, para que ele possa se desenvolver. Diferente da gente que tem endoesqueleto, né? Então depende de uma equidise para que aconteça o nosso crescimento. Os artrópodes, então, apresentam todos os sistemas, né, digestório completo, respiratório, circulatório, muscular, sensorial e nervoso, e são encontrados na maioria dos ambientes da natureza, aquáticos, marinhos, de água doce, solo úmido e seco. E a gente vai ter a classificação desses artrópodes, né? A gente vai ter os crustáceos, os insetos e os aracnídeos. Os crustáceos, então, eles vêm do latim crusta, significa carapaça dura, né? Ou branqueados, exemplo, vão ser os camarões, siris, caranguejos, lagostas, tatuzinho, tutu, baratinhas da praia, cracas, tá? São fixos, entre outros. E os insetos são hexápodes, né? Do grego hexa, que significa 6, e podos vem de pés, né? Então são indivíduos com 6 pés. Exemplos: moscas, besouros, baratas, pulgas, piolhos, percebejos, gafanhotos, pernilongos, abelhas, cupins, formigas e etc. E os aracnídeos, né? O exemplo são as aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros, né? E para distinguir é utilizar a anatomia externa, divisão do corpo, número de patas, pernas, número de antenas e outros apêndices, tá? Então, um par de antena e asas, inseto. 2 pares de antenas, eu sei que ele é um crustáceo, tá? Possui o abdômen largo, uma fêmea, e abdômen estreito, macho, tá? Palpos, quelíceras, tá? Quando possui essas duas coisas, eu sei que é um aracnídeo, tá? Além disso, também possui 4 pares de pés, tá? E aqui nos crustáceos a gente vai ter 5 pares, tá? E nos insetos 3 pares. Bom, e agora na biologia B a gente vai falar um pouquinho da aula 9, tá? Sobre anticorpos, soros e vacinas, tá? Então, antígenos são geralmente substâncias estranhas ao organismo capazes de desencadear uma resposta de defesa imune, tá? Então, o que é um antígeno, professor? É tudo aquilo que entra em contato com o meu organismo e vai gerar uma resposta do meu sistema imune, um vírus, uma bactéria, um fungo, tá? Também pode ser algum tipo de pó, tá? Isso é um antígeno, tudo aquilo que o meu corpo interpreta que não é do meu corpo, ou seja, não é coisa boa para mim, tá? Algumas pessoas, por exemplo, têm alergia a grãos de pólen, tá? Por quê? Porque o corpo interpreta que aquilo ali não é bom para ele, tá? E anticorpos, né? São proteínas complexas produzidas pelos organismos dos vertebrados, dedicadas à defesa do corpo por meio do combate por antígenos, tá? Então a gente vai ter a nossa imunidade, né? A nossa imunidade era dividida em 2 tipos: a imunidade inata ou natural e adquirida ou adaptativa, tá?
A adquirida ou adaptativa, a gente vai ter dividida ela em ativa e passiva, né? A ativa, ela é do organismo e produz anticorpos, e a passiva, o organismo recebe anticorpos, tá? A ativa, então, ela vai estar relacionada diretamente com as vacinas artificiais ou natural, por exposição a agentes infecciosos, tá? A passiva, então, é o organismo que recebe anticorpos, natural, anticorpos maternos, e artificial, soros terapêuticos, tá? O que é isso, professor? Né? Na ativa, o nosso corpo ele vai produzir anticorpos, como por exemplo, toda vez que eu entro em contato com algum tipo de substância, como por exemplo um vírus, né? Já que a gente está dentro de um processo de Covid-19, né? Do SARS-CoV-02, que é o vírus causador da Covid, né? Da gripe, que a gente está passando agora por um processo de isolamento social, passando por um processo de pandemia, é um vírus novo, tá? Que pegou todo mundo de surpresa. Por quê? A gente não tem ainda vacina pronta para ele, tá? E as pessoas que estão tendo contato com ele, a gente tem uma taxa um pouco diferente das outras gripes, né? Que eram comuns de mortalidade. Não, isso não quer dizer que a gripe normal também não mata também, tá? Mas a gripe da SARS-CoV-02 ela está tendo uma taxa maior do que das outras gripes, tá? E isso pegou todo mundo de surpresa, tá? Iniciou lá em Wuhan, né, no mercado. O que eu quero dizer com isso, né? Quero dizer que é o seguinte: o nosso corpo, toda vez que ele entra em contato com a gripe, tá? A gente vai sentir os sintomas, mas com o passar do tempo ele vai se adaptando, né? Vai criando anticorpos, porque a gente tem células de defesa dentro do nosso organismo, né? Chamados linfócitos e leucócitos, que vão produzir essas proteínas chamadas de anticorpos, que vão fazer a identificação de células que estão contaminadas com aquele vírus, para que o nosso organismo consiga combater aquele vírus antes que ele se prolifere. Por quê? O vírus ele é um organismo, tá, que não, ele é acelular, ele precisa de uma célula para se reproduzir. Se ele ficar paradinho lá, se ele não tiver em contato com nenhuma célula, ele não consegue se reproduzir, consequentemente ele morre, tá? Saiu uma pesquisa recentemente agora que, se eu não me engano, em superfícies metálicas de plástico, ele consegue sobreviver até 2 ou 3 dias, se eu não me engano, tá? E ambientes porosos, como papel, madeira, eu acho que o tempo de vida dele é um pouco menor, se eu não me engano, tá? Eu só li o artigo por cima, não cheguei a ler por completo, tá? Mas na próxima aula eu trago essa informação para vocês. Então, nosso organismo, né, quando ele entra em contato com o vírus, ele faz isso, ele faz esse reconhecimento. E aí, toda vez que a gente entrar em contato novamente com esse vírus, o que acontece? A gente já tem anticorpos que foram produzidos, tá? Consequentemente, a gente não precisa mais produzir esses anticorpos. Consequentemente, nosso sistema imune já vai atacar esses vírus de uma maneira mais rápida. A gente vai ter uma resposta mais rápida. Para isso que existem as vacinas, por exemplo. Tá? Então, toda vez que eu tomo uma vacina, eu estou atualizando meu banco de dados em relação à produção de anticorpos. Por quê? A vacina nada mais é que ou é o vírus atenuado, ou é um fragmento do meu vírus, ou é o material genético dele. Tá? E aí o que acontece? Quando eu entro em contato com esse material genético, com a parte desse vírus, ou com o vírus atenuado, a gente fala que ele não é capaz de causar doença, tá? Ele entra em contato com o nosso organismo entende que é um agente, é um antígeno, e ele começa a produzir anticorpos para ele. Né? Então a vacina ela engana o nosso sistema imune. O sistema imune acha que está sendo atacado, mas na verdade ele não está sendo atacado. E aí ele produz anticorpos para que na hora que isso acontecer de verdade, né, ele já tem esses anticorpos prontos para que aconteça essa defesa do nosso organismo. Diferente, tá, de uma resposta passiva, né, aonde a gente recebe esses anticorpos.
por exemplo, quando a gente recebe os anticorpos maternos durante o processo de amamentação. Por isso que é muito importante amamentar a criança durante os primeiros meses de vida. Tá? Ela está recebendo anticorpos da mãe. Lógico, ela recebeu já ali na placenta, né, durante o processo de troca pelo cordão umbilical, mas na amamentação também existe essa troca de anticorpos, tá? Mãe e filho. Quer dizer, troca não, né? Recebimento do filho desses anticorpos. Ou quando a gente está recebendo algum soro. Inclusive, um dos tratamentos sugeridos para a Covid-19 é a utilização de soro, né? É a utilização ali do plasma sanguíneo de pacientes que já se curaram da Covid-19, tá? Então, eles pegam esses anticorpos que as pessoas já produziram, tá? Por exemplo, a pessoa vai lá, doa o sangue, eles separam o plasma sanguíneo dos elementos figurados do sangue, né? Das plaquetas das hemácias, e aí vai ficar só com as proteínas. E naquelas proteínas a gente vai ter os anticorpos. E aí eles aplicam nessas pessoas para que ela consiga combater o vírus de uma maneira mais eficaz. Tem dado certo para algumas pessoas, não é 100% de chance, mas tem aí uma grande capacidade de aumentar. Só que, em contrapartida, o que acontece? Essa pessoa ela não cria imunidade. Por quê? Ela está recebendo anticorpos de outra pessoa. Isso também ocorre em vacinas, em soros para picadas de cobra. Tá? Por quê? Uma vez um aluno me perguntou, professor, mas se eu for picado uma vez pela cobra, eu vou criar anticorpos contra aquela picada? Quando a próxima vez que eu ser picado por ela, eu não preciso tomar a vacina, né? Ele disse que era vacina, mas na verdade é um soro, tá? Não é uma vacina aquilo lá. Por quê? Porque é um veneno, né? Se é um veneno, ele é um agente antígeno que o nosso corpo ele não consegue produzir os anticorpos para aquilo, tá? Quem produz anticorpos para esse tipo de antígeno são os cavalos, tá? Eles aplicam em cavalos, depois extraem o soro dos cavalos para depois ser extraído os anticorpos lá, tá? E aí o que acontece? Nesses tipos de soro, tá? A gente não tem um tipo de resposta do nosso sistema imune. A gente não vai ter como armazenar essa informação. Por quê? Porque o soro ele já chegou pronto para a gente, né? Não foi o nosso organismo que sintetizou isso. Agora, quando ele sintetiza, a gente vai ter uma resposta do nosso sistema imune através da memória adaptativa do nosso sistema. Tá? Deixa eu ver se aqui tem. Bom, pessoal, a respeito da nossa revisão, então, seria isso. Tá? Na nossa próxima aula eu volto com a continuação do nosso conteúdo. Qualquer dúvida em relação à prova, eu estou à disposição de vocês lá no WhatsApp e também na plataforma do Plural. Tá? Gostaria que vocês fizessem a prova, tá? Tentando utilizar o conhecimento de vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, beleza? Grande abraço e até a nossa próxima aula.